água. O nosso jejum, como viram, é 10 dias, não é? Dia 7 até o 16, parece que é. Então, há pessoas que não conseguem, e poucas pessoas que podem fazer só beber água, não é? Por 10 dias é difícil, não é? Há outras pessoas que talvez querem parar durante estes 10 dias, comer só carne, parar de comer carne e dizer, ok, se eu vou comer vegetais, talvez se o irmão e a irmã já está só a comer vegetais, aí tem que fazer outro plano, não é? E dizer, ok, não vou ver telenovelas, não vou comer chocolates. Então tem que ser qualquer coisa que o corpo físico esteja a sentir essa diferença, não é? Eu sei que os portugueses gostam muito, quase sempre, ter que é arroz e batatas em qualquer refeição que vão ter, não é? Então talvez podem dizer, agora não vou ter arroz e batatas, só vou ter batatas, não é? Então isso cada um é uma decisão, mas o importante, a gente jejuamos porquê? É para mostrar e ter uma disciplina e dizer, o meu corpo ou a minha barriga não controla a minha vida, não é? E é interessante que quando a gente começa um jejum, parece que a gente sente tanta falta, não é? Às vezes quando eu estou em jejum, parece que a televisão é essa semana que eles mostram todas as coisas sobre carne, não é? Bifes que a pessoa pode comprar e que estão a dar a meio preço. Parece que a pessoa, quando está a olhar, parece que eles sabem que a pessoa está a jejuar, não é? Mas uma das coisas que eu queria falar nesta manhã é relacionado no sentido de nós prepararmos o nosso coração para entrar em jejum e oração. E se a gente for ver em Isaías 58, Isaías 58, ok? Se a gente ver, começando no versículo 2, se alguém tiver, pode ler. Isaías 58, versículo 2, 3 e 4. Alguém pode ler? Isaías 58, versículo 2, 3 e 4. Ok? Isso é até 8. Até 8. Até o versículo 8. Desculpe.
Então talvez aqui nesta manhã há certas pessoas que até estão à procura de cura, seja cura física, emocional. E aqui está a falar sobre este povo foi para jejuar e antes do jejum eles estavam quase ali à batatada. Não é? Decidiram que iam jejuar, mas estavam quase a bater um no outro. Então Isaías estava a falar e a dizer, mas como é que é isto que vocês estão a pensar em jejum e vocês nem estão a pagar aos empregados como deve de ser, vocês estão agora a bater um no outro. Será que isso é que é o jejum? Será que o jejum não é ajudar os pobres, não é ajudar aqueles que precisam e têm necessidades? Será que quando nós fizermos isso, a gente lê no versículo 8, quando a gente fizer o que devemos fazer, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Quando a gente faz aquilo que Deus quer que nós façamos, então aí Deus diz, então romperá a tua luz. Então aí eu posso fazer o que devo fazer na tua vida. Então, normalmente na Bíblia há certas condições que Deus requer que nós façamos para podermos ter, vamos lá dizer, a bênção de Deus. Nós não podemos estar na expectativa de algo acontecer se nós temos certas coisas, seja rancor, seja ódio, orgulho, e a gente agora quer jejuar e a gente não pensa nessas coisas. Uma das coisas que realmente está-me a preocupar, e se a gente for ver em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3. Nós sabemos o que Deus quer fazer e o que Deus tem profetizado neste lugar. E aquilo que Deus já está a fazer, e a gente sabemos que Deus vai completar aquilo que Ele começou. Ele não deixa a meio caminho. Mas nós também temos uma função nisto tudo. Cada um de nós estamos aqui. E infelizmente, se Deus não usa esta geração, Ele vai usar a geração a seguir. Como fez com Moisés, Josué e outros na Bíblia. Que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele, se nós não obedecermos, Ele usa a geração a seguir para completar aquilo que Ele quer fazer. Então, Colossenses 3, versículo 3. Se a gente ver, Colossenses 3, versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo Deus. E depois, o versículo a seguir. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E depois ele fala sobre certas coisas que nós fazíamos quando nós não éramos crentes, quando nós não conhecíamos Deus. E o que é? Prostituição, impureza, avareza, idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se eu perguntar agora, quantos irmãos ou irmãs aqui é que ainda estão envolvidos em prostituição, impureza, idolatria? Se eu perguntar, talvez ninguém vai levantar a mão, porque são coisas que a gente não devia estar a fazer. Mas agora, há uma outra área que é mencionada nos versículos a seguir. Se a gente for ver,
o que é que acontece nas nossas vidas e o que devia acontecer no capítulo 12, no mesmo Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Se eu dissesse que nós somos santos, eu sei que algumas pessoas, por nome, são santos, não é? Está ali um irmão já a dizer que é santo. Mas não está a falar com essas pessoas, não é? Está a dizer, cada um de nós, e talvez nós que estamos aqui, nós sentimos que não somos santos. Eu sei que há certas religiões que a pessoa tem que chegar a um certo nível para ser um santo, não é? Ou tem que fazer uns milagres, que eu não vou mencionar nomes, mas sabem quem é, não é? Mas aqui diz que quê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Há aqui alguém que é eleito de Deus? Posso ver? Somos todos santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, mas que suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então, a fundação de alguém que é santo. Se eu perguntasse aqui quem é santo, talvez algumas pessoas dizem, eu não sou bem santo porque eu faço isto e faço aquilo, e digo isto e faço... Não é? O santo é o pastor Mário, que ele é o pastor, ou o pastor Abel. Então, nós, muitas vezes, ainda temos aquela mentalidade do passado, que é há uma pessoa, que essa pessoa é que é o Papa, e essa pessoa é que é santo. Mas de acordo com a Bíblia, aquilo que a gente está a ler, cada um de nós somos santos e amados. E somos revestidos, e nós não devíamos ficar da mesma maneira que nós estamos. Deus devia estar a operar na nossa vida para haver transformação, e é por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados por quê? Renovando a nossa mente, a maneira que a gente pensamos. E há muitas coisas, eu iludi e falei sobre isso até no funeral do nosso irmão Fernando. Eu estou muito preocupado porque eu vejo muitas pessoas chamados crentes, e eu não estou aqui a acusar ou apontar, são crentes de nome, mas da maneira que estão a viver, parece que não estão a viver de acordo daquilo que eles vestiram. Então o que é? Quantas pessoas ou quantas famílias é que eu conheço que são crentes, vêm à igreja, mas há divisão entre os pais e divisão entre os filhos, e alguns filhos não falam com o pai, alguns filhos não falam um com o outro, e a gente olha e pensa, Senhor, o que é que está errado aqui? Como é que pode ser que as pessoas chamadas crentes, e a coisa estranha é que essas pessoas ainda vão à igreja. Um vai à igreja aqui neste lugar e o outro vai à igreja no outro lugar, estão a louvar a Deus, mas não conseguem louvar juntos. Será que no céu vai haver divisão e no céu vai haver pessoas assentadas ali e são familiares os outros que não estão felizes? Será que a gente vai estar assim? Há pessoas que até entram na igreja e estão a louvar, estão com a mão no ar e estão a olhar assim para o lado, a ver onde é que está aquele irmão que deve dinheiro ou ofendeu. Então estamos, glória a Deus. Onde é que ele está? Onde é que ela está? Será que ele veio ao culto? Aleluia! Antigamente a gente, qual era aquele coro? Eu não lembro bem, mas a gente,
As filhas contra pai, há irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desamines não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Eu não lembro daquela parte depois de filhos contra... Mas se a gente olhar e a gente está a falar sobre o fim do tempo, nunca na minha vida eu vi tantos casos, e a gente sabe que o governo está a ajudar nesse sentido. O governo globalmente, não é só aqui. Mas há pessoas que, não é? A gente vê casos hoje em dia de uma criança de 13 anos que vai à corte para abrir um caso contra o pai, porque o pai deu um bocadinho de nos inhofes, ajudou um bocadinho ele a pensar melhores. Então a gente está a ver que mais e mais o que está a acontecer é o mundo está a criar um sistema para criar mais divisão no lar. E quanto mais divisão há no lar, menos amor há e menos Deus pode operar. Os irmãos estão a ouvir o que eu estou a dizer? E isso, o que é que acontece? Isso entra na igreja, porque os irmãos vêm e estão a louvar a Deus, mas têm mágoas contra familiares, e sabem o que é que acontece? Isso depois afeta o seu relacionamento com outras pessoas. Obviamente com Deus, não é? Eu nem mencionei Deus porque isso é a base. E há pessoas que falam sobre o caso que, não, mas eu sou crente e tenho fé e como em Isaías 58, não tem problemas na igreja querer dar um soco com uma, não é? E às vezes eu olho e penso, Senhor, o que é que está a acontecer aqui? Será que a gente está tão preocupados com outras coisas do mundo? A gente, pornografia, isso é mau, ou isto ou aquilo, eu não posso. Mas há outras coisas que perante Deus é mais importante, que é no sentido do amor, a base, a fundação. Eu no outro dia estava a debater, vamos lá dizer, se eu puder usar esse ponto, com um pastor, e esse pastor disse a mim, ele é um amigo meu, e ele disse, para mim a coisa mais importante na igreja hoje em dia é a fé. E eu disse a ele, eu discordo, eu acho que não é a fé. Para mim a mais importante é o amor. Mas, se a gente ver, como a gente leu em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, a gente lê na Bíblia, ok? 1 Coríntios 13, ok? O último versículo de 1 Coríntios 13. Diz o quê? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes... Qual é o maior? Então, as únicas três coisas que a gente vai levar para o céu e que podemos levar é a fé, a esperança, o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, a base, a fundação da igreja, e muitas vezes, não é, eu digo aos irmãos e digo assim, a nossa luta não é contra a carne. Mas é fácil dizer. Agora, viver... Porque quando a gente sabe que alguém está a falar contra nós, ou quando a gente sabe que outra pessoa está a falar contra, seja quem for, qual é a nossa atitude? Ou quando alguém vem ter conosco e vem falar mal sobre os pastores, ou vem falar mal sobre alguém na igreja, é muito difícil, e antigamente a gente fazia assim. Se a gente soubesse que alguém tinha pecado, essa pessoa não podia tomar Santa Ceia. Não é?
a gente sabe que alguém teve em adultério ou se teve... Eu sei que há disciplina e essas coisas todas, mas nós não podemos dizer se alguém foi perante Deus e pediu perdão em casa. Eu, antes de vir para o culto, podia pedir: Senhor, eu peço-te perdão. É? Eu lembro de um dia que eu estava a vir aqui para a igreja e eu e a minha esposa, eu não digo que tivemos um argumento, tivemos, o que é que eu posso dizer? Fellowship, comunhão intensiva, para usar outra palavra. Então tivemos comunhão intensiva para a igreja. E depois eu cheguei cá, saí do carro, e quando eu estava aqui, eu era para pregar, eu disse: Senhor, perdoa-me por aquilo que eu fiz ou disse, mas agora eu tenho que, não é? Eu tenho que ir pregar, não é? E eu pedi perdão. E depois do culto, a minha esposa disse: como é que tu podes ir lá pregar se tu disseste ou fizemos isto? Eu disse: olha, eu pedi perdão a Deus e agora a gente pode continuar a salada, não é? E aquilo que falta a gente vai adicionar na salada. Então, o perdão é algo muito importante, mas o que está a acontecer na igreja é que a gente está-se a esquecer de voltar ao ponto de pedir perdão, porque o amor é uma coisa muito importante. O amor é a fundação. A palavra de Deus diz, em 1 João 4, diz que Deus é amor. E o oposto do amor é o medo. Mas a palavra diz que o amor perfeito não nos deixa ter medo. Mas se eu não amo o meu irmão, a palavra de Deus até diz: se eu não perdoar o meu irmão, Deus não pode perdoar a mim. Já pensaram nisso? Então, meu relacionamento com Deus, vertical, é tão importante como horizontal. O que é que a palavra de Deus diz? Que tem que primeiro amar a Deus. E diz: o segundo, que não é tão importante como o primeiro, semelhante a este, é amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, o que está a acontecer nos nossos lares, e eu já falei com irmãos e eles dizem: não sei porque é que há divisão no meu lar. Sabem porque é que há divisão? Porque talvez na sua geração o irmão ou a irmã nunca pediu perdão por algo que aconteceu no passado e continuou a viver dessa maneira, e quando teve filhos, com licença, esses filhos adaptaram essa falta de perdão, e depois os filhos dos seus filhos. Então eu vejo lares onde as pessoas não se visitam e avós não conseguem ver os filhos ou os netos porque há divisão. Mas essas mesmas pessoas são crentes e vão à igreja. Como é que Deus pode operar no nosso meio? Como é que Deus pode fazer milagres, prodígios e maravilhas? A palavra de Deus diz que quando, no livro de Atos, quando Deus entrou naquele lugar e as paredes começaram a tremer, dizem que as pessoas que estavam lá juntas, estavam todas juntas em espírito, em pensamento, em amor. E quando elas estavam assim, Deus operou. Eu quero dizer uma coisa, e nós temos visto, eu e o pastor Mário, quando nós fazemos parte de uma igreja e há um problema com essa igreja e a gente não resolve e vai para outra igreja com esse problema, sem pedir perdão, o que acontece é a gente está a transferir esse problema para esta igreja e depois qualquer coisa que o pastor Mário disser, ou eu disser, ou quem disser, a gente lembra-se do outro pastor, do outro pastor ou da outra pessoa que disse isso, e a gente sai com essa mágoa e Deus não pode operar, porque a gente está sempre com o pé atrás. Vamos ver o que é que Ele vai dizer, o que é que Ele vai fazer.
Os irmãos sabem que alguns sabem, não é? Nós nascemos juntos quando eu era criança e para mim tem sido difícil ser pastor porque há muitas pessoas que lembram-se do passado, do que aconteceu. E dizem, por acaso eu não gosto do nome Cerro. Sabem porquê? Porque muitas pessoas vêm ter comigo e dizem, tu és o filho do Cerro. Não é? Porque de alguma maneira esse nome ou esse pastor ofendeu ou disse qualquer coisa que não gostaram. Então só porque eu agora estou relacionado com o Cerro, há um problema. Não vou, Deus não me vai usar porque eu estou ligado a essa pessoa. Então a mim mostra que essas pessoas nunca perdoaram, nunca foram perante Deus e disseram, Senhor, eu perdoo esta pessoa. E nunca foram ter, porque a Bíblia diz, em Mateus diz, quando eu tenho uma ofensa, ou sei que alguém tem uma ofensa contra mim, eu tenho que ir ter com essa pessoa e ver se essa pessoa muda. Se eles não mudarem, aí vou à igreja, falo com os pastores, e os pastores ou alguém, uma testemunha, fala com essa pessoa. Se eles aí não mudarem, perante a igreja a gente vai dizer, já chega, a gente não pode fazer mais nada. Não é assim que diz? Então o que acontece é, por exemplo, eu vou usar isto como um exemplo para os irmãos pensarem, porque nós queremos ter eu tenho aqui três papéis, como podem ver. Uma caneta, não sei se escreve, mas podes só pôr de pé aqui? Estás bem? Para poder... No, I'm just serious. Are you okay? Então, por exemplo, tu tivestes uma ofensa com o Luís, ok? Escreve o nome do Luís aqui. Ok? Luís. Um pequenino que eu nem posso ver. Ok, mas em todo caso, está aqui a ofensa. Ok? Tu tiveste ofensa com o Luís. Agora, tu tiveste o problema com o Luís, não é? E falaste e não resolveram, mas tu agora vais e falas aqui com a irmã Sila. Escreve aí nome Luís. Isso é melhor. E agora, tu vais, dás isto à irmã Sila e tu fala sobre aquilo que o Luís fez. Então o que aconteceu é, tu tiveste um problema com o Luís, mas agora tu foste e falaste com outra pessoa. A irmã só vem aqui, pode vir? Não sei se... Eu vi que a irmã estava com muleta, desculpe irmã. Ok? Ponha-se só aqui ao lado aqui, da Margarida. Então, agora, porque ela, em vez de resolver o problema com o Luís da maneira que a Bíblia diz, eu sou um poeta, né? Luís diz. O que é que acontece? Agora estão duas pessoas contaminadas e esta irmã nem conhece o Luís, mas por causa da opinião dela, ela está... Agora esta irmã vai, escreve aqui Luís outra vez. Deixa-me usar um homem, porque não é só as mulheres que falam mal, não é? O irmão vem aqui. Às vezes os homens são piores do que as mulheres. Ok. Então, ela falou com esta irmã falou com este irmão, e agora, sem conhecer o Luís, já estão todos a ter uma opinião de quem Luís é por causa de quem? Por causa da Margarida. Mas se ela fosse falar com o Luís e resolver o problema, se não pudesse, ia ter com os pastores, o que é que ia acontecer? Não dava lugar ao inimigo para espalhar. Agora, quantas pessoas já estão contaminadas? 3, sem o Luís saber do problema.
E às vezes acontece assim no casamento. Por exemplo, eu casei-me com a minha esposa e se a minha esposa vai falar mal de mim com a minha sogra, que ela não faz, eu sei isso, o que é que acontece? A opinião da minha sogra é através da pala, não é pessoal. Então ela está a julgar a mim por causa dos óculos de outra pessoa. Irmã Esteves está aí, irmã. Ok, já viu agora. Então, é isto que acontece no lar, mas há uma coisa que é a pior. A palavra de Deus diz que o pecado de uma geração pode ir até 4 gerações. 4. Os irmãos sabem que a 4ª geração pode ter um problema com o Luís e nunca teve contacto com ele. Só porque começou aqui e foi semeado. Espiritualmente é isso que acontece. Mas, graças a Deus, que a palavra do Senhor diz que a bênção de Deus e o amor de Deus pode ir até 1000 gerações. Mas para eu mudar isso, eu tenho que quebrar as ofensas. Há pessoas que vêm e dizem, pastor, eu tenho problema, não é? Os meus filhos não se falam, mas essa mesma pessoa nunca falou com o irmão ou nunca resolveu um problema que tinha no lar. Então, porque essa pessoa nunca resolveu, agora está a contaminar os filhos. E a coisa mais difícil para nós como pastores, eu disse, é ter um funeral e alguém vem ter connosco e diz, eu não pude dizer perdoa-me, porque agora a pessoa já não está cá. E agora? E acontece a mesma coisa assim na igreja. Ela veio à igreja aqui, conheceu a mim, ou o pastor Mário, eu disse qualquer coisa, porque ela estava ofendida da outra igreja que veio, eu não vou mencionar nomes, mas veio de outra igreja, então ela depois disse a esta irmã, e disse, os pastores todos são a mesma coisa. E eu até ouvi o pastor Mário dizer a mesma coisa que aquele outro pastor disse. Porquê? Porque ela nunca foi perante de Deus e resolveu esse problema. Nunca confessou. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos, Deus traz cura. Quando há perdão, quando há amor, quando há restauração. E é por isso que eu digo, às vezes quando eu ouço, e eu nem gosto de usar, eu tenho cerro, sou Abel Valeias do Cerro Guerreiro. Eu não gosto de ouvir esse nome Cerro, porque parece que é um câncer, parece que é uma coisa que eu não devia ter esse nome. Porquê? Porque pessoas tiveram ofensas e quiseram guardar essa ofensa e nunca falaram com o meu pai sobre esse problema, mas estavam a espalhar-se. E o que é que aconteceu? Por causa disso, eu vou dizer, a igreja portuguesa foi abaixo. A gente pode culpar A, B, C ou D, mas o problema é que não houve restauração, não houve perdão. E aí Deus não pode operar. E o irmão e a irmã e o amigo pode vir da igreja em Hong Kong, no Cabo, e vem para aqui ou até de Portugal e não resolveu uma ofensa, está a trazer esse problema e depois vai espalhar-se. Não sei porquê, pastor Mário, muitas vezes as coisas negativas parece que espalham mais do que as coisas positivas. Quando há um milagre neste lugar, ninguém diz. Quando eu, talvez por erro, disse um palavrão aqui, todos já sabem. Eu nesta semana estava a ver, os irmãos podem assentar, obrigado, desculpe. Esta semana estava a ouvir, ok, o irmão já restaurou o relacionamento. Não foi ele. Prontos. Já saiu uma pessoa do time. Agora só tem 2. Mas, ok, perante a igreja. Pronto. Então o que está a acontecer é,
Deus não está a operar porque a gente muitas vezes tem memórias da coisa do passado e por causa dessas coisas a gente tem a opinião que essa pessoa vai ser a mesma coisa. Os irmãos sabem que isso é bíblico. Davi, na Bíblia, porque é que Davi quis matar Golias? Porque é que Davi quis matar Golias? Porquê? Ofendeu Deus? Não. O rei disse, aquele que matar Golias, eu vou dar a ele dinheiro e a minha filha. Estás a olhar assim, Lídia? Vai ler lá na Bíblia. O rei disse, quem matar Golias, eu vou dar dinheiro. Então Davi foi e ele perguntou aos irmãos, o que é que ele disse? Os irmãos disseram, sai daqui. Foi aos soldados, o que é que ele disse? Não, se matarem Golias, eu vou dar dinheiro e a minha filha. Então o que é que aconteceu? Davi tinha um problema com mulheres. E ele não resolveu esse problema. A gente viu que ele teve um relacionamento com uma mulher e o filho morreu porque ele desobedeceu a Deus. Mas ele nunca resolveu como devia ser. O que é que aconteceu? O filho dele, que é a geração a seguir, Salomão, tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Então ele tinha 1000 mulheres na vida dele. 1000. Isso quer dizer que ele só tinha que ver essas mulheres 3 em 3 anos. Então, se ele estava zangado com a Bethsheba, só depois de 3 anos e meio é que ele ia ver ela outra vez. Então ele fechava a porta e ia dizer, olha, daqui a 3 anos a gente fala. Mas sabem o que é que aconteceu? Reboão, que era a geração a seguir, a palavra de Deus diz que ele era tão mau e gostava tanto de prostituição, que ele nas ruas pôs mulheres e homens e disse às pessoas do povo, vocês estão aqui, estas mulheres e estes homens, usam-se disto. A geração a seguir. Os irmãos sabem porque é que há homossexualismo no mundo? Não é porque é uma doença, é porque alguém, se a gente for ler em Romanos capítulo 1, alguém nessa geração teve essa experiência e quis ter um relacionamento com um homem, não disse a ninguém, escondeu, mas a palavra de Deus diz que as coisas que a gente faz na escuridão, a luz vai revelar. Então o mundo está a dizer, não, é uma doença. Não, não é doença, é que alguém começou e não disse a ninguém, teve um relacionamento ou violou uma criança e escondeu. Agora a geração a seguir recebeu essa maldição. Os irmãos já viram, e eu tenho visto isso, por exemplo, há uma pessoa que é alcoólica, nunca muda, nunca arrepende-se. Às vezes na geração a seguir não acontece, mas depois na geração depois disso, há uma pessoa que é pior do que essa que o avô. As pessoas dizem, eu não percebo, ele nunca bebeu, mas agora é alcoólico. Os irmãos sabem que até, eu já, no aconselhamento, eu estou a falar da minha experiência, eu já, por exemplo, mulheres que casaram-se com um homem, e esse homem batia nelas, e elas divorciaram-se desse homem, casaram com outro homem, e esse homem fez pior do que o primeiro homem. Sabem porquê? Porque ela recebeu aquela maldição sobre ela e agora levou uma ofensa, levou essa ofensa e foi casar-se e disse, bem, agora estou divorciado, mas a ofensa ainda levou com ela. E como ela levou essa ofensa, agora o outro marido que ela casou-se recebeu, porque é uma coisa espiritual, não é uma coisa física. Então, quando a gente tem uma ofensa, seja na igreja, seja no nosso lar, e a gente não verdadeiramente perdoa, nós vamos dar essa ofensa à geração que vem a seguir. Os irmãos já viram, por exemplo, um irmão e outro irmão zangaram-se. E depois não fizeram as pazes, os filhos deles continuam. Já viram isso? E às vezes até é pior.
Porquê? Porque nós não estamos a aplicar aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu, como pastor, ou o pastor Mário como pastor, se a gente fizer um erro, biblicamente o irmão ou a irmã tem que vir ter conosco e dizer, pastor, o irmão fez um erro. Eu posso pedir perdão, se realmente foi esse erro, para a gente fazer as pazes. Mas agora o que é que acontece na igreja? O pastor Mário diz qualquer coisa, ou ele fala muito alto, como alguém já ouvi dizer, ele fala muito alto. Então a gente, em vez de ir ter com ele e diz, pastor Mário, eu tenho esta situação, o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai e diz a esta irmã. E esta irmã nunca notou, talvez a outra irmã tinha problemas com os ouvidos. Então ela foi dizer, já notaste que o pastor Mário fala assim, assim, assim. Agora esta irmã recebeu a ofensa. E ela, nunca notei. Ele realmente faz isso. E depois ela diz a esta irmã, agarra aí, irmã. E esta irmã, então o que é que aconteceu? Agora estão aqui as 3 irmãs, todas a dizer, realmente ele faz isto. Mas nunca notaram. Só porque alguém disse, agora estão a notar. E é isso que é uma ofensa. Eu posso fazer isto, ou fazer assim, ou vestir assim, e a gente, sem alguém alertar, então, é um pecado nós murmurarmos, é um pecado nós falarmos mal e depois crer que Deus opera no nosso meio. Ele não pode. Quando há união, Deus aí opera. O que é que está a acontecer? Pastor Mário, pessoas têm ofensas, levam essas ofensas, saem desta igreja e vão para outra igreja. Agora levaram a ofensa com elas, ou com eles, e depois dizem, eu nunca mais vou confiar em pastores. E levaram para outra igreja, e um pastor está a pregar. E elas começam logo a pensar, isto vai acontecer. Os irmãos sabem que é muito importante nós, como igreja, proteger os pastores, proteger aqueles que estão em liderança. Ouvi alguns homens, então eu e o pastor Mário estamos mais ou menos safos, não é? É essa a palavra, safos? Vamos ver aqui em Êxodo 15, versículo 20. Êxodo 15, versículo 20. Eu vou estar a terminar. Êxodo 15, 20. Os irmãos conhecem a Miriam. Miriam era uma profetisa e ela era irmão de quem? Arão era irmão de quem? Moisés. Então ela era a irmã de Arão e a irmã de Moisés. E também era profeta. Profetiza. No inglês diz prophet. Profetiza. Prophetess. Mas agora aconteceu uma coisa muito interessante. Que nesta situação, se a gente for ver nas nossas Bíblias em Números 12, começando no versículo 1, o que é que aconteceu? Miriam, ora, falaram Miriam e Arão contra quem era Moisés? Era o irmão biológico. Ele era o líder. E ela era profeta e irmã. Então ela falava com Deus. E o que é que aconteceu? Por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Então ela estava a dizer, eu sei que Moisés é o líder, mas eu agora estou a dizer o que ele fez está errado. E o que ele fez estava realmente errado.
Porque Deus não queria que o povo israelita casasse com outras pessoas. Então, ela e Arão estavam certos, mas o problema é que eles começaram a espalhar esta coisa no meio do povo. E o que é que aconteceu? Eles contaminaram o povo todo por causa deste problema. Mas os irmãos sabem o que é que aconteceu e podem, por causa do tempo, a gente não pode ler tudo, mas continua aí nos versículos. Versículo 5. Então o Senhor desceu, Deus desceu do céu, numa nuvem, e chamou eles. Versículo a seguir diz a sair. E Deus disse: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Então Deus estava a dizer: eu falei com Arão, eu falei com Miriam, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Deus estava a dizer: eu sei que houve esse problema, mas eu conheço Moisés. E vocês não têm direito de falar contra ele, até se ele está errado. E vamos só terminar aqui. E o que é que aconteceu? Diz assim: porque, pois, não temestes falar contra o meu servo e contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. E depois o Senhor disse: agora, por causa daquilo que ela fez, ela ia ter lepra. E ela por 7 dias ficou com lepra. Arão foi ter com Deus e disse: Deus, perdoa-nos por causa do nosso pecado. Ele disse, talvez a Marisa possa encontrar, mas por causa do tempo, ele disse a Deus: Deus, perdoa-nos, não deixe ela ficar com lepra. O que é que eu estou a dizer? Irmãos, só porque o irmão tem uma ofensa com outro pastor, eu quero encorajar, resolva essa situação. A palavra de Deus diz que nós temos de ter paz com todos. O que é paz? Eu vou terminar com isto. Paz é isto. Paz é isto. Quando eu tenho uma ofensa com este irmão, eu peço perdão, não quer dizer que aquela pessoa vai mudar, mas eu estou em paz com essa pessoa. Quando eu vejo aquela pessoa, eu posso cumprimentar sem sentir rancor, sem sentir algum problema. Se essa pessoa continua a murmurar ou falar mal, essa pessoa que tem um problema com Deus, não sou eu. Então, quando nós temos uma ofensa, nós temos que realmente... Porque o que acontece é que quando eu sou ofendido na igreja, eu vou para o trabalho, para todos os lugares que eu vou, eu levo essa ofensa. Se alguém fala de mal de mim, eu sinto-me. Então, o que está a acontecer é, nós como crentes, e se a gente olhar para os nossos lares, nós temos que pensar, porquê é que os meus filhos talvez tenham tantas ofensas? Talvez volte atrás e diga, começou aqui nesta geração. O meu pai falou contra o irmão dele, ou minha avó, seja o que for. Então, se a gente não quebrar, a palavra de Deus diz que houve uma batalha que o povo de Deus foi lutar, e Deus disse, por causa do pecado dos vossos pais, vocês perderam esta batalha. E se os nossos pais não estão cá, nós temos que, perante Deus, pedir perdão por aquilo que eles fizeram e as decisões que eles tomaram. E há irmãos que têm que pedir a Deus perdão, ofensas que tomaram contra pastores. Talvez não podem ir ter com esse pastor, mas é importante pedir a Deus perdão. E se Deus disser, por exemplo, quando eu saí da La Rochelle, eu tinha uma ofensa. Nós estávamos 25 anos ali, eu, trabalhar. Eu escrevi uma carta e disse que Deus nos possa perdoar e que quando Deus quiser nós podemos ter uma amizade. E eu tenho uma amizade com o pastor Água, mas não quer dizer que eu agora tenho que ter ele na minha casa todos os dias a tomar chá. Quando eu vejo ele, eu tenho a paz, mas eu sei quem ele é e quem eu sou,
E eu tenho uma decisão de dizer, será que ele está no círculo dos meus amigos ou não? É uma decisão. Não odeia ele, mas Deus é que tem que tratar dele, se é preciso, ou tratar de mim. Não é a minha preocupação. Então, quando eu oro para essa pessoa, o que eu estou a dizer, se eu tenho um problema com isto, quando eu oro e perdoo, quem fica com a ofensa, a cor da Bíblia, é ele. Não sou eu. Eu estou limpo. E quando o pastor Mário falou, ele disse, quando nós temos uma ofensa e estamos a dar os nossos dízimos, se a gente não for resolver esse problema com essa pessoa, Deus não pode abençoar os nossos dízimos e os nossos... Não pode. Irmãos, eu quero implorar, eu quero pedir, porque eu quero ver Deus fazer mais do que Ele fez até agora. Mas nós, seja quem for, seja uma coisa assim pequenina, aquelas raposas que a Bíblia diz, eu tenho que ir resolver. A gente viu em Colossenses 3, nós temos que amar uns aos outros. Se há ofensa, talvez alguns nem telefonaram a alguém há muitos anos, só telefona e diga, perdoa-me. Seja um pai que abandonou, uma mãe que abandonou, seja quem for, se essa pessoa começar a gritar e dizer, tu és um isto, és um aquilo, nós tomamos um passo. A gente dissemos, Senhor, eu experimentei, agora tu tens que resolver esse problema. Eu agora tenho a tua paz, que excede todo o entendimento. Irmãos, se eu ofendi alguém, e eu estou aqui e o irmão e a irmã está sempre a pensar naquilo que foi feito, biblicamente está errado. Tem que vir ter comigo e disse, perdoa-me. Pastor, eu não gostei. Eu posso pedir perdão. Mas se eu não sei, é impossível. Se tem algo contra o pastor Mário, ou alguém que está a tocar o piano ou tambores, e a pessoa fica irritada, Deus não pode operar neste lugar se a gente não resolve essas ofensas. Mas está sobre nós. Nós é que temos a responsabilidade perante Deus de ir ter com o nosso irmão ou irmã ou família. Vamos só orar a Deus neste momento. E que Deus possa falar aos nossos corações e que nós possamos tomar um passo e dizer, Senhor, eu quero resolver estas ofensas, esta divisão no meu lar, na minha igreja. Eu quero ter as mãos limpas e o coração puro perante Ti, Senhor. Pai, nesta manhã eu te peço por cada pessoa que está aqui, Senhor. Tu sabes que o inimigo não consegue ter nada contra nós, mas quando nós não perdoamos, quando nós temos ofensas, quando nós temos problemas contra outros, ó Senhor, nesta manhã, fala aos corações do Teu povo, que eles possam querer resolver, se é para fazer um telefonema, se é um pai que abandonou, que eles possam tomar uma decisão e dizer, neste momento, eu escolho perdoar. Os irmãos sabem que é uma escolha perdoar, não é fácil. É a mesma coisa que escolher não perdoar. As duas coisas são exatamente, mas Deus não pode operar se nós não decidirmos. Às vezes até há pessoas que têm ofensas contra um médico que fez uma operação e errou, teve um erro, e elas nunca perdoam porque aquela pessoa faleceu. Tem uma ofensa. Há pessoas que nunca perdoam alguém que deve dinheiro. Eu estava a ouvir um pastor e ele disse, quando alguém rouba o meu dinheiro, eu peço e digo, Senhor, abençoa aquela pessoa com aquele dinheiro, tu agora tratas dessa pessoa. Não é a minha responsabilidade. Eu experimentei, mas agora como essa pessoa levou, eu perdoo e tu agora podes tomar conta deste problema. Não seguro uma ofensa. Talvez nesta manhã, ao terminares, há pessoas aqui e o Espírito Santo falou e não há tempo talvez, mas só para poderem, perante o Senhor, eu vou pedir a essas pessoas para só se porem de pé. Eu não vou ter com você para perguntar qual é o problema ou qual é a ofensa, mas Deus falou ao seu coração que tem que tomar um passo de restauração, tem que tomar um passo de renovar certos relacionamentos, certos problemas.
rapidamente, aqueles que Deus falou, que como eu disse, eu não vou pedir para vir aqui à frente, não tenha receio de outras pessoas, não é preciso dizer nada, mas que Deus está a falar e dizer, irmão, irmã, tu tens que perdoar. Está aqui uma pessoa, graças a Deus, não é para eu ir ter com a irmã para perguntar, quem é que foi? Quem é que foi essa pessoa? Não. São várias pessoas a porem-se de pé. Mais alguém. É só para orar perante o Senhor. Se a gente tem uma dúvida e há uma nódoa assim um bocado que não está tão clara e a gente está a perguntar, será que eu perdoei? Será que eu amei? Tem-se pôr perante Deus. Eu vou pedir para porem-se de pé. Dizer, Senhor, perdoa-me, Senhor. Senhor, eu vejo isto na minha geração, eu vejo isto nos meus filhos e talvez nem foi o irmão e a irmã, foi o seu avô, o seu pai que nunca perdoou. E neste momento cá, o irmão e a irmã quer estar em nome do seu pai e pedir a Deus perdão por algo que foi feito no passado, porque está a ver que há muita divisão no seu lar. Se alguém tem ofensas contra os pastores, seja a mim ou o pastor Mário, seja o que for, até ir ter com essa pessoa e pedir perdão. Mais alguém? Eu vou terminar. Vamos a ver várias pessoas de pé. Podem se sentar, não é preciso ficar em pé, porque isto não é para... Mas só para poder tomar esse passo. Tomar esse passo. O Luís tinha um testemunho, mas o tempo já, depois ele talvez possa, não outra vez só, rapidamente. Bom dia, igreja. Sobre o que o pastor Abel estava a dizer agora. Esta semana, vocês também sabem que eu também vim da igreja de La Rochelle e tinha uma ofensa contra mim, contra o pastor Abel. Mas esta semana, como eu soube que ele estava doente e estava no hospital e estava bastante grave, eu e a minha mulher decidimos ir lá e pôr a nossa paz com ele outra vez. E foi bom que o pastor Abel hoje falou disso. Nós temos que perdoar uns aos outros, porque sem a gente perdoar, não podemos ser perdoados. Era só para dar este testemunho. Eu não pedi a ele para dizer, mas vamos nesta manhã, eu vou orar. Vamos como se essa pessoa que ofendeu a nós ou nós ofendemos, vamos pôr as nossas mãos como nós vamos entregar isso ao Senhor. Vamos pôr as nossas mãos assim e vamos mencionar o nome dessa pessoa que nos ofendeu, não é preciso mencionar alto, e vamos dizer, Senhor, eu nesta manhã quero entregar essa pessoa. Diga comigo, mas se quer falar baixinho. Senhor, nesta manhã eu te entrego esta pessoa, e é preciso, podem dizer baixinho. Tu sabes as ofensas que nós tivemos. Tu sabes aquilo que nós sofremos. E antes de entrar no jejum, eu quero ter a paz na minha vida. Se foi o meu pai ou a minha mãe que ofendeu alguém, perdoa, Senhor. Perdoa nesta manhã. Senhor, se foi algum pastor ou algum líder que me ofendeu, Pai, eu te peço que tu me possas perdoar, que eu possa ter uma vida livre, uma vida que te possa glorificar. Pai, tu perdoaste-nos a nós, embora que nós ainda éramos pecadores. Ai de nós, nós pensamos que somos mais do que outros. Perdoa-nos, Senhor. E fala connosco para nós podermos resolver estas ofensas. E aí nós vamos ver o teu poder. Que nós não possamos ser como Miriam, que falou mal do irmão e falou mal dos pastores. Que nós possamos parar esse ciclo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos só pôr de pé. E talvez vamos abraçar 2 ou 3 pessoas, mas verdadeiramente, não as nossas esposas, e dizer, eu não sei se ofendi o irmão ou a irmã, mas eu peço que me perdoe. Eu quero começar este ano com o amor de Deus na minha vida. Deus possa abençoar.
Obrigado por estarem aqui. Domingo que vem, não esquecer também os cultos. Deus abençoe. Thank you.